Bem, estamos de volta ao programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença do professor Marcelo Verli e do professor Ricardo Dengruber, hoje nos ajudando aqui nesse debate a respeito das reformas políticas que estão sendo apresentadas pelo Congresso. E nós vamos falar um pouco disso aqui, vamos falar um pouco disso, vamos falar bastante de política naturalmente, para que você possa entender um pouco mais, quer dizer, da tramitação dessa reforma, como o professor Marcelo falou. Quer dizer, a reforma ela não é de agora, algumas coisas vêm acontecendo, mas é importante que a gente possa saber o que está se passando. E o propósito desse programa é exatamente isso. Primeiro, democratizar o conhecimento. Segundo, trazer a universidade para fora dos seus muros, né? E quarto, naturalmente, é a gente levar a chamada informação qualificada. Isso a gente quer, por certo, trabalhar com vocês. Ricardo, a gente vê o seguinte: hoje todo mundo se preocupa com a situação brasileira, mas todo mundo também fala o seguinte: isso está muito voltado para essa questão política, todo o foco é esse. Mas é importante que a gente fale um pouquinho, que hoje nós estamos vendo aí esse desaguar de um momento muito difícil. Mas o que é efetivamente a política? Para esse jovem, para essa pessoa de mais maturidade, que está em casa, que está desgostosa, que está descrente, o que é efetivamente a política? Ela é só esse mal que nós estamos vendo agora, ou ela produz efeitos benéficos também? Pois é, Roosevelt, infelizmente, o atual cenário brasileiro, né, em alguns casos o atual cenário mundial, né, ele desqualifica o que significa política e desqualifica, sobretudo, a nossa opinião a respeito do assunto. Quando a gente liga a televisão, vai lá para o telejornal, a notícia sobre política ela está de mãos dadas com a notícia sobre corrupção, com a notícia sobre superfaturamento na licitação. Ela está ligada, por exemplo, a organizações, a conchavos políticos entre grupos políticos para beneficiamento desse ou daquela pessoa, desse ou daquele grupo, etc. Mas você tocou num assunto que é importante. É importante que a gente reconheça que uma sociedade ela só avança, né? Imagine um país como o Brasil, somos 200 milhões de habitantes. É preciso que um sistema de organização complexo, de representação, de instituições bem sedimentadas, bem solidificadas, para que a gente consiga ter o mínimo de êxito na nossa caminhada como sociedade. Se dentro de uma casa, dentro de uma família, é importante que haja pessoas com responsabilidades assumidas, pessoas que tomem à frente em determinadas questões, outras que tomem em outras questões e assim por diante. A mesma coisa acontece num município, acontece num estado, acontece num país como é o Brasil, como são as nações espalhadas pelo mundo. Política é exatamente isso, é a arte de governar uma sociedade, a arte que uma sociedade tem de se autogerir e avançar. E aí, Roosevelt, eu terminaria essa minha intervenção inicial colocando só algumas questões. A primeira, nós temos consciência como brasileiros de sermos uma sociedade? Ao lado disso, nós temos consciência de um projeto de sociedade que nós desejamos? Há um consenso mínimo na sociedade brasileira sobre onde nós queremos chegar, como queremos chegar a esse ponto, através de que mecanismos nós vamos conseguir chegar a esse ponto. Pensar a política, por exemplo, sobre esse ponto de vista, me parece que é o que falta, nós estamos no ambiente de uma universidade, é o que falta nos projetos educacionais brasileiros. Não é? Nós nos debruçarmos sobre lideranças políticas. Onde é que nascem as novas lideranças políticas do Brasil? Não é? Os sindicatos estão todos muito dificultados, os grêmios estudantis estão todos esvaziados, não é? Os diretórios acadêmicos nas universidades também esvaziados ou sitiados por determinados grupos políticos que já estão aí há muito tempo. Então me parece que nós estamos diante de uma encruzilhada. Sabemos que sociedade nós queremos ser, e como é que nós vamos caminhar para ser essa sociedade? Essa resposta é uma resposta de natureza política. Marcelo, o professor Ricardo levanta uma bola aí que eu acho que ele dá uma amplitude, eu tenho certeza que você gostaria de comentar, nem vou provocar outro assunto, mas você gostaria de comentar essa questão. Nós temos alguns aspectos fundamentais na estruturação do sistema político, né? Que é a democracia em si, princípios democráticos, a importância da representação, o professor Ricardo abordou esse tema, e uma vez eu assistindo a um determinado professor de ciência política, falou de uma forma muito simples e que me marcou muito: representar é tornar presente o que está ausente, né? Por mais óbvio que possa parecer, quando alguém vai à urna e deposita o seu voto
a um vereador, a um prefeito, a um representante a nível federal, estadual. Na verdade, a expectativa é que aquela pessoa o represente, pelo fato dele estar impossibilitado, por motivos diversos, de exercer diretamente algum tipo de atividade na esfera pública, ele outorga a alguém... É a procuração. É uma No meio procuração. constituo, meu bastante procurador. Ele outorga a alguém em quem ele confia, em quem ele acredita nos ideais, nas propostas, nos seus projetos, eventualmente até por uma relação pessoal, de uma proximidade, que aquela pessoa irá representá-lo adequadamente. E também uma outra questão fundamental, que é a institucionalidade, que são as regras do jogo. E que no Brasil, em função de todos os problemas que nós temos vivenciado ao longo dos últimos anos, as regras estão sendo mudadas muito mais em função de decisões judiciais do que propriamente por decisões políticas congressuais, que deveria pelo menos ser a casa A chamada judicialização, né? Inclusive no processo relativo ao sistema político brasileiro. Agora, uma coisa, Marcelo, que você toca que me parece bastante importante, é que a representação, ela é sim tornar presente quem está ausente, mas ela é diferente, por exemplo, da delegação, não é? Em que o indivíduo vai simplesmente com uma missão. O indivíduo que eu me refiro, por exemplo, ao parlamentar, seja o vereador, um deputado, um senador, ele vai com uma procuração para agir conforme a vontade daquele que emite a procuração. É um pouquinho diferente, porque o parlamentar, o vereador, ou então, inclusive aqueles de cargos majoritários, prefeitos, governadores, presidente da República, eles têm liberdade de ação, ou seja, a partir dos cenários que eles encontram, das avaliações políticas, econômicas, sociais, que eles fazem no momento em que estão efetuando a representação, eles precisam naturalmente agir. Então, a representação, me parece, ela é mais complexa um pouco nesse sentido, porque ela não é simplesmente reproduzir a vontade do seu eleitorado, o que tecnicamente é impossível, né? Porque há pluralidade de ideias. E você ainda teria um aspecto mais filosófico, que é a identificação da vontade geral. Sim. Né? Como você mapear a vontade geral. Há décadas isso seria impossível. Hoje, com os adventos aí de tecnologias de informação, de redes sociais, aplicativos, é muito mais possível e viável que você institua uma relação em que você consiga coletar essas informações e transformar em políticas públicas, em tomadas de decisão, enfim. Agora, o sistema político, ele se distanciou. Ele talvez seja um dos setores que menos faz uso de tecnologias de informação. E aí, Roosevelt, me permita dizer só mais um ponto, que é o seguinte: por que é que o sistema de representação surge na história? Ele surge exatamente para dar condições às sociedades muito complexas, muito grandes, de terem, digamos assim, um mínimo de direitos garantidos para aqueles que não têm a voz diretamente nas instâncias de poder. Não é? Hoje, com as ferramentas tecnológicas à disposição, praticamente todas as pessoas têm um telefone, um celular, acesso à internet, telefone, enfim, o que seja. Não é? A gente poderia voltar um pouquinho no tempo, talvez, não sei se é exatamente isso, mas um arremedo de democracia direta com representatividade talvez seja o caminho. É o que o pessoal da informática chama de modelo Uber, né? Ou seja, as coisas já não funcionam mais hierarquicamente, mas elas funcionam em rede. Alguns chamam de democracia digital, democracia direta. Exatamente. E essas ferramentas hoje disponibilizam como nunca antes essa possibilidade. Eu li recentemente alguém que disse alguma coisa do tipo: a gente sai do modelo dos mamíferos, em que tem um alfa e uma hierarquia que desce dele, e vai para o modelo dos insetos, que vivem numa comunidade onde todos se ajudam e se colaboram mutuamente. Marcelo, uma das questões que geralmente são abordadas com relação a essa falta não sei se de apetite, de proximidade ou de adesão, quer dizer, da população brasileira ou do jovem, dizem que nós somos muito jovens em democracia. Tá? Não sei o que vocês pensam com relação a isso, porque a história dos países aqui que nós nos moldamos com relação às leis são países aí que têm uma história, alguns até quase milenares, né? Com relação a isso, mas nós somos... tem um pouco disso também, quer dizer, nós somos ainda muito novos com relação a isso, estamos ainda exercitando para ir, não estamos com maturidade. O que pensam disso? A democracia brasileira tem voos de galinha, né? Quando a gente imagina que ela vai alçar uma posição de consolidação, acontece algo, e isso muito em função de disfunções do sistema representativo. Eu comentava anteriormente, né, antes do programa, que 70% dos deputados federais
foram financiados pelos 10 maiores grupos econômicos, os deputados da atual legislatura. Há um autor que escreveu certa vez sobre a necessidade do presidencialismo de coalizão. Como você consegue construir uma coalizão numa Câmara de Deputados onde 70% deles foram financiados pelos maiores grupos econômicos? Talvez isso esteja na raiz, inclusive, de boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando. Se nós imaginarmos que desde a redemocratização nós votamos em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e dos 5 presidentes, pelo menos 2 foram depostos através de processos de impeachment, isso sinaliza que a gente não conseguiu uma estabilidade que poderia ser muito útil no processo de consolidação da democracia, comparando com esses países que têm uma trajetória muito mais consolidada. Nós estamos chegando ao término do programa, com 1 minuto apenas, mas acho que é importante dizer o seguinte: nós, nesse primeiro momento, nós tentamos contextualizar, trazer o telespectador para o que vem a ser esse debate com relação à reforma política, para que nós não entrássemos direto nos pormenores da reforma. Tem que saber o seguinte: o que está se reformando, né? É a política, o que é a política, né? E o que acontece? Acontece o seguinte: isso acho que não é um privilégio do Brasil, né? Isso, em outras tantas democracias no mundo, a gente percebe pela velocidade da própria informação, como a gente está vendo, mas eu acho que o nosso dever de casa é que está faltando fazer. Na verdade, a idade histórica de uma sociedade, ela não é necessariamente a idade política dessa sociedade, porque a política ela oscila de acordo com uma série de fatores históricos que não tem a ver apenas com a sua antiguidade. Acho que o exemplo mais claro disso, a gente falou o tempo todo de democracia. Democracia nasceu na Grécia Antiga. A Grécia está lá mergulhada numa crise política, econômica absurda, né? E outras nações muito mais jovens historicamente têm uma experiência democrática recente, muito melhorada. A gente poderia citar o caso da Alemanha, mas muito antigo, dos Estados Unidos, talvez o Canadá, são exemplos bem-sucedidos. Então não há uma correlação entre antiguidade e amadurecimento político, né? E é isso, por certo, que nós vamos, a partir do segundo bloco, nós vamos entrar propriamente dito para vocês. Quer dizer, vocês estão tendo a oportunidade de ver a evolução, naturalmente pela maturidade do pensamento, da criticidade que os dois convidados, os dois debatedores estão trazendo. Esse é, efetivamente, o propósito do programa, o debate. A política, às vezes, existe uma ausência de debate com relação à política. Existe, em função da descrença e por muitas falas em função do descrédito, e as pessoas, às vezes, elas acabam se omitindo ao debate. A nossa proposta hoje é exatamente isso. Nós estamos, como foi falado pelos dois professores, nós estamos não numa sala de aula, nós estamos num ambiente acadêmico. E qual é a proposta? Eu acho que a universidade ela tem esse papel. Ela tem necessariamente, obrigatoriamente, esse papel, nesse instante, principalmente, de vir para as ruas. Nós estamos nas ruas. E esse é o debate, trazendo ponto de vista, mas, acima de tudo, é a transmissão do conhecimento qualificado, a informação qualificada. Nós vamos no nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Não saia daí. Até já.